Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito do cristão e da eutanásia. A prática da eutanásia, ela é realizada em alguns países e como uma maneira de poder aliviar o sofrimento e a dor de pessoas que às vezes estão enfrentando doenças até mesmo de estado terminal. Bom, como nós estamos estudando a respeito da ética cristã, nós precisamos entender do ponto de vista bíblico o que a Bíblia diz a respeito, principalmente da morte. Primeiramente, a gente sabe que Deus é aquele que dá a vida e também é aquele que tem poder de tirar a vida. Então é Ele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Em última instância, somente Deus tem esse direito. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Então nós precisamos olhar para a Bíblia para ver então o que ela tem a dizer a respeito disso. Um texto importante que nós precisamos ler é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Olha só que interessante. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Percebe uma coisa? A palavra inimigo. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Na definição da própria palavra eutanásia, eutanásia quer dizer boa morte. Só que no ponto de vista bíblico, a morte é inimigo do homem. Porque quando Deus cria o ser humano, Deus não cria esse ser humano para morrer. Esse ser humano ele foi criado com condições de viver para sempre. Entende? Então, a morte ela entra como consequência do pecado e ela entra também mostrando o seu caráter maligno, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso a morte passou a todos os homens. Então hoje nós enfrentamos essa realidade, todos nós um dia nós iremos morrer. Então do ponto de vista bíblico, a morte não é uma coisa boa, ela não é amiga do homem, não existe a questão de boa morte. Né? Uma coisa, inclusive, que até o pastor John MacArthur ele dizia que a única coisa que a morte pode fazer a um cristão é entregá-lo para Deus. Nesse aspecto, a morte ela tem um caráter positivo, porque ela não nos separa de Deus, ela nos aproxima de Deus. Né? Inclusive, Paulo diz em Romanos 8 que nem a morte nos separa do amor de Cristo, do amor de Deus. Mas na definição da palavra eutanásia, você não encontra essa expressão. Tá? Ela quer dizer boa morte, mas biblicamente falando, a morte não é vista como algo bom, ela é inimigo de Deus. Inclusive, Norman Geisler, que foi um teólogo e também um filósofo muito importante, ele disse que há quem diga que deixar morrer misericordiosamente não é o mesmo que matar misericordiosamente. Então, do ponto de vista humanista, secular, então eles fazem essa distinção, mas na Bíblia a morte nunca é vista com bons olhos. Inclusive, o nosso corpo, por meio da ressurreição, ele será transformado. Importa que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, o que é incorruptível de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Então Jesus ele veio e nos dá essa esperança de que um dia a morte não terá mais domínio sobre nós. Inclusive, a própria morte ela será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Então, para você ver o caráter maligno que existe a morte. Então, há muitas pessoas que procuram, principalmente entre cristãos, procurarem dilemas, né? Às vezes, a pessoa está sofrendo muito, está em estado terminal, está precisando... isso é uma forma até mesmo dessa pessoa encontrar um pouco mais de alívio, mas a Bíblia não nos dá esse direito. Inclusive, é um dilema até para o cristão, pois cremos que existe e há a possibilidade em que Deus se faça um milagre, mesmo no instante final, e até mesmo ressuscitar um morto. Então, nesse caráter, nós cristãos, em vez de optarmos pela eutanásia, nós devemos adotar a fé. Em que sentido? Orar a Deus, pedir a Deus para que Deus possa curar essa pessoa e, em alguns casos também, como está escrito na Bíblia, até ressuscitar aquele que está morto. Então, nada disso para Deus é impossível. Há coisas que de fato Deus não quer fazer, há coisas que de fato Deus
não decidiu fazer, e nós como cristãos devemos aceitar a vontade de Deus, porque diz a Bíblia que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Nós cremos que não é correto tirar a vida de ninguém que está doente, mas deve-se colocar, né, todo o esforço na tentativa de sua cura, seja por medicamento, seja pela oração da fé. É o que está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 15 ao versículo 16. Então, em vez de nós optarmos em tirar a vida de alguém, em aliviar a vida de alguém que está sofrendo muito, para dar a essa pessoa uma morte, vamos dizer assim, honrosa, o que deve se fazer é o contrário, é empregar todos os métodos necessários, né, na tentativa da cura dessa pessoa ou até mesmo no alívio, né? Os médicos, aquelas pessoas que são da área da saúde, quando tem pessoas nesse estado, eles devem se esforçar pela vida e não pela morte. Eu sei que em alguns casos a morte é uma consequência natural devido ao estado de enfermidade ou da situação em que aquela pessoa se encontra e realmente já não há nada o que fazer. Mas a Bíblia nunca nos dá esse direito de nós tentarmos optar por esse caminho a ponto de tirar a vida de alguém que está sofrendo por causa de uma enfermidade. Não é porque não é uma questão de é falta de humanidade, não. Porque esse é o ponto de vista que a Bíblia mesmo deixa. A gente não recebeu de Deus esse direito e não temos o direito de decidir, no caso da eutanásia, sobre a vida ou morte daquela pessoa. Eu penso que inclusive teorias como a teoria do evolucionismo e os seus desdobramentos pensam dessa forma, porque no caso lá é a lei do mais forte. Então aquela pessoa que está enferma, ela pode muito bem ser retirada, né, para que outra pessoa possa ocupar o lugar dela que tem mais chances de sobrevivência, que tenha mais chances de ser restaurada novamente. A gente percebe nisso, por exemplo, no caso de tratamento até com pessoas mais idosas. Você vê que em alguns casos, muitos até se eximem de realizar um tratamento ou de fazer alguma coisa para aliviar a vida daquela pessoa aquela idosa, em detrimento de uma pessoa que já é mais nova, uma pessoa que já é mais jovem, que se emprega todo o esforço necessário. Isso é o que? É a teoria evolucionista, né? É a lei do mais forte sendo aplicada, né? Sendo colocada na prática. Enquanto a Bíblia nos diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, amar ao próximo, e isso é independente da sua idade. Tudo aquilo que tivermos que fazer para poder salvar, ajudar, aliviar, trazer conforto à vida daquela pessoa, nós temos que fazer. Jesus, na parábola do bom samaritano, a Bíblia diz que quando aquele samaritano encontra aquele homem à beira do caminho, ferido, né, já quase morto, ele poderia, né, deixá-lo ali. Mas não, ele prefere fazer o quê? Empregar, né, tratar aquelas feridas, aplicando óleo, aplicando vinho, pagando a hospedaria dele, para que ele pudesse então ser reestabelecido. Então sempre temos que agir dessa forma. Agir de maneira bíblica e de acordo com a ética bíblica é empregar todos os esforços necessários para aliviar, para ajudar aquela pessoa, mas nunca tirar a vida desta pessoa que está doente, seja intencionalmente, seja por meio de medicamentos ou até desligando os aparelhos. Esse não é o ponto de vista bíblico. Então, sobre a questão da eutanásia, a gente viu que a morte não é uma coisa boa, ela é inimiga de Deus e sabemos que só Deus tem o direito de dar a vida e também de tirar a vida quando Ele assim o desejar. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.